Boa noite a todos. Que a graça e paz de Jesus Cristo estejam com todos vocês. Espero que estejam todos bem. Eu venho trazer aqui um estudo baseado na Bíblia Sagrada. Todo estudo que eu trago aqui relacionado à Bíblia Sagrada, eu faço na minhas madrugadas, a qual eu escuto aqui, né? E assim, isso eu nunca recebi em uma igreja, esse estudo, e nunca também numa reunião dominical. Eu recebi esse entendimento aqui estudando a Bíblia Sagrada pela madrugada, né? E no meu dia a dia, a qual eu procuro compreender um pouco mais sobre a Bíblia. Então, eu trago aqui esse pequeno estudo. E se tiver algum pastor, algum conhecedor que puder explicar por que é pregado ao contrário do que a Bíblia prega, e tentar explicar para a gente por que eles nunca ensinam essas verdades na igreja ou num estudo dominical. Por que não pode trazer esse entendimento para as pessoas mais leigas ou menos estudadas, né? Porque eles estudam tanto, mas isso aqui é escondido. O profeta dizia que se dava-se o livro selado para a pessoa ler, e a pessoa falava, mas eu não sei ler, né? Eu queria que me explicasse por que esse estudo aqui não é ensinado. Evangelho de Jesus Cristo. Essa aqui é a doutrina de Paulo para os cristãos. Efésios capítulo 2, versículo 8. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, verso 8. Ele está falando isso aqui. Paulo fala essas coisas aqui nas cartas aos irmãos de Éfeso, porque os judeus estavam lá levando lá aquela velha maneira de salvação, a qual os escribas, os fariseus, sacerdotes haviam implantado para que as pessoas fossem salvas, porque a salvação sempre foi pela graça de Deus, pela misericórdia. Eles tornaram a lei num caminho de salvação, né? Eles trouxeram assim um viés, né, legalista para que as pessoas fossem salvas. Então, como os judeus estavam tentando enfiar isso dentro das igrejas cristãs, então Paulo combate isso o tempo todo. Efésios capítulo 2, versículo 8. Pois, pela graça de Deus, vocês são salvos. Você, eu, nós somos salvos pela graça de Deus. Pois, pela graça de Deus, vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, não vem de vós, mas é um presente dado por Deus. O que é aqui um presente dado por Deus? A nossa fé, né? Pois pela graça de Deus vocês são salvos. A graça de Deus foi o feito da cruz. O feito da cruz de Cristo é a graça de Deus. Deus mostra a sua graça, o seu amor, pelo sacrifício de Cristo na cruz para reconciliar novamente o ser humano com o Criador, com Ele mesmo. Então, pela graça de Deus, vocês são salvos por meio da fé em Jesus Cristo. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus que veio ao mundo. Então, por eu crer, por essa fé no Filho de Deus, como Jesus disse, aquele que crê em mim é salvo. Então, por isso eu sou salvo. É pela graça de Deus, é pela fé em Jesus Cristo, pelo sacrifício de Cristo na cruz. E isso não vem de você e não vem de mim, mas sim é dado por Deus. A fé é um dom de Deus. Não foi eu que criei, não foi você.
mas foi Deus que deu o presente a nós da fé. É um dom. Deus deu para mim, deu para você. Você crê em Jesus Cristo não é porque você quer, é porque Deus fez que você cresce no Filho dele. Então, a salvação não é o resultado dos esforços de vocês. Não é pelo seu esforço, pelo meu, não é por um pagar preço. Então, a salvação não é o resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. Então, vós sois salvos pela graça de Deus. E não vem de vós, é um dom de Deus. Não é por obras, para que ninguém se glorie. Ninguém falar, eu sou salvo porque eu paguei preço, porque eu fiz isso, porque eu jejuei, porque eu fiz aquilo, eu fiz campanha, eu fiz todas aquelas coisas que a igreja coloca. Eu já tive, eu vi como é que é, também eu pratiquei, porque eu não tinha esse entendimento, eu não procurava saber a verdade. Então, tá aqui, como que nós lemos aqui, Efésios 2, capítulo 2, versículo 8 e 9. Pois pela graça de Deus, vocês são salvos, por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus, é um dom de Deus. A salvação também não é o resultado dos seus esforços, do seu pagar preço, não é dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar, se gloriar da salvação. Então, a salvação não é por obras da lei, não é por esforços próprios. Então, é pela graça de Deus, é pela sua fé em Jesus. Então aqui agora nós vamos para outro texto. Vamos aqui em Gálatas capítulo 3. Quem puder pegar a Bíblia aí e acompanhar. Vamos lá. Gálatas. Capítulo... Gálatas capítulo 3, versículo 10. Vamos lá também? Aumentar mais esse entendimento. Então, a salvação não é pelos seus esforços. É pela graça. Olha aqui. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Olha só, entenda. Todo aquele, os que confiam, olha só, os que confiam na sua obediência à lei de Moisés, Não estou falando nem da Previdência Social nem do Brasil. Os que confiam na sua obediência à lei estão debaixo da maldição de Deus. Isso está aqui, gente. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Os que confiam na sua obediência à lei, ou que pratica, qualquer que seja a observância da lei, estão debaixo da maldição de Deus. Mas por quê? Aqui. Pois as Escrituras Sagradas dizem: quem não obedece sempre a tudo, tem que obedecer a tudo o que está escrito no livro da lei. Quem não obedece a tudo o que está lá escrito está debaixo da maldição de Deus. Isso está escrito aqui. Você já leu isso? Alguém já te explicou isso? Que quem está observando qualquer que seja a prática da lei de Moisés, do velho ritual lá de trás, lá do Velho Testamento, todos que estão debaixo e confiam na obediência da lei estão debaixo da maldição de Deus. Tá vendo isso? É complicado, gente? Aqui também diz aqui,
que a lei deveria durar somente até que viesse o descendente de Abraão. Então a lei só teve a validade até quando Cristo veio, porque Cristo é o descendente de Abraão, né? Por qual todas as famílias do mundo seriam abençoadas. Esse descendente era Cristo. Então vamos aqui para mais um texto aqui, para finalizar esse estudo. Romanos 10, capítulo 10, versículo 4. Vamos comigo de novo? Só mais este. Romanos 10. Isso é Bíblia, gente. É estudo, é Bíblia. Isso aqui é estudo do Evangelho da graça de Deus. Não é o Evangelho da lei de Moisés, daquele antigo pacto, mas do pacto de Cristo, do sangue de Cristo. É um novo testamento. É um novo testamento. Vamos lá agora para Romanos, né? Romanos, capítulo... Eu falei qual? 10. Ó, vamos lá. Agora vem mais entendimento. Romanos 10, versículo 4. Tá bom? Eu estou lendo no celular, porque eu não enxergo para ler na Bíblia. Então aqui eu ponho a letra gigante, troco a cor e tudo aqui do texto para me poder enxergar. Senão não poderia estar passando para vocês aqui também. Só que acho isso muito interessante. Ó, Romanos, capítulo 10, versículo 4. Olha só, Romanos 10, 4. Agora entenda os outros textos que a gente leu. Ó, porque com Cristo, o descendente de Abraão, que eu falei, porque com Cristo a lei chegou ao fim, e assim os que creem, os que têm fé, é que são salvos por Deus. Porque com Cristo a lei chegou ao fim. O fim da lei é Cristo para a justificação, a salvação de todo aquele que crê em Jesus Cristo. Então, trazendo todos esses entendimentos, agora eu faço a pergunta, e muitos pastores já me bateu, mas eu venho perguntar aqui porque eu não tenho medo de perguntar. Por que, se o fim da lei é Cristo e ninguém é salvo por obedecer qualquer que seja a prática da lei de Moisés, se a lei era para durar até a vinda do descendente de Abraão, que é Cristo, você já entendeu? Se todas essas coisas chegaram ao fim para que eu e você seja salvo pela graça de Deus, pela fé em Jesus, por que na igreja tem a Santa Ceia, que era a Páscoa, e a Páscoa era da lei de Moisés? Por que na igreja ainda batiza na água, que era uma prática da lei de Moisés? Por que na igreja também se cobra o dízimo? Se o dízimo era uma prática, uma ordenança da lei de Moisés. E não era dinheiro, era alimento para sustento dos mais necessitados e daqueles levitas que não tinham ganhado terras em Israel, em Canaã. Por que todas essas práticas ainda estão dentro das igrejas e os pastores não ensinam que quem está debaixo dessas práticas, obedecendo essas práticas, que vivem nessas práticas, estão debaixo da maldição de Deus? Por que você coloca as pessoas debaixo de maldição, desfazendo da obra de Cristo e desfazendo da forma a qual Cristo, a qual Deus salva as pessoas? É isso que eu queria compreender. Será que o dinheiro é mais importante do que a palavra de Deus aqui? Que está dizendo
todas essas coisas, todos que vivem debaixo disso, estão debaixo da maldição de Deus. Porque com Cristo tudo isso chegou ao fim. E aqueles que creram que são salvos. Né? É muito triste. Mas eu queria trazer esse entendimento aí. Tá bom? Que não tenho nada contra ninguém, né? Mas Jesus te ama e Deus, Ele entregou seu próprio Filho para que todo aquele que nele crê tenha a salvação e tenha a vida eterna. Tá bom? Ó, que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Fiquem com Deus e uma boa noite a todos. Um bom fim de semana.